Deixa ele aqui, que é bom que tu não usa durante o culto. Sejam bem-vindos à casa de Deus, povo. Nós, aqui com o coração voltado para o céu, podemos adorar o nosso bom Deus. Tem uns dias que eu não venho para essa frieza aqui, mas aqui estamos novamente. O tempo que vai ser mais útil agora, os ar-condicionado é agora, né? Vai chegar aí o Piauí diz os BROs ou os PROs, né? São tempos quentes. Quando os irmãos te convidarem para pregar, aceite o convite. Ali no dia de quarta, domingo, não, sábado você me acompanha. Mas ela aceitou um convite para pregar numa igreja lá, até uns dias, já acho que mês passado, nem se lembro. Mas está dado recado para ela, não que eu não queira que ela pregue, mas aos sábados é importante que ela me acompanhe. Sabe, ela, a família, é importante estarmos juntos. Mas na próxima oportunidade, em nome de Jesus, ela vai estar junto comigo. Amém? O Alex, nosso comunicação aqui, falou muito bem da Campal. Então já vamos nos organizar, irmãos, para Campal. Quem vai vir para Campal é o pastor Elison, associação. O pastor Elison, ele está no processo aí, final do mestrado. É um homem de Deus que vai estar conosco aí. As campais do nosso campo, sessão de Imperatriz, elas irão acontecer todas no único final de semana. O último final de semana de agosto. E aí, devido todas acontecerem nesse final de semana com a sessão de Imperatriz, a demanda de pastores departamentais foram maiores. Então, os pastores de Imperatriz estarão ajudando aí nas demais campais. Então, já se organize, se programe. Nós temos aí pouco mais aí de 20 dias, né, para nossa campal. Vamos organizar. Também o material do Quebrando o Silêncio. Quebrando o Silêncio, que vai acontecer no sábado, dia 23. Irmãos, também. Hoje até comentei com o Rafael ali, quando ele sentou, rapaz, se nós pudéssemos levar essa lição estudando até o sermão, já seria de bom proveito, porque é um assunto bom, é um assunto muito agradável aos ouvidos. Né, Genesio? Falar sobre o êxodo e o livramento que Deus fez e trazendo lições para os nossos dias é de grande relevância para nós. Pois muito bem, nós já estamos também praticamente na parte final do ano, né? Minha sogra costuma dizer, ano miou, acabou. E aí nós temos alguns eventos que precisam um pouco ainda da nossa atenção. Em relação ao desfile do 7 de setembro, foram levadas para mim algumas observações. Em relação ao sábado, irmãos, nós não desfilamos nos dias de sábado. Algumas cidades vão fazer o desfile no sábado. O domingo já é mais cansativo, segunda-feira tem que trabalhar e muito mais. A orientação da igreja é que nós não desfilemos no dia de sábado. Ah, mas questionaram comigo, mas pastor, a gente não faz o Quebrando o Silêncio, não faz o Impacto Esperança também no sábado, mas esses dois eventos são eventos exclusivos da igreja, para apresentar a igreja. Não é um evento secular como é o desfile cívico do dia 7 de setembro. E aí nós não desfilamos. E aí então, lá em São João dos Patos, eles foram muito compreensivos quanto a isso. Nós fizemos uma reunião com a secretária de Educação e ela nos perguntou qual seria o horário para nós, então, no sábado melhor. Eu disse após o pôr do sol, depois das 18h30 para nós está ótimo. Pois pronto, pastor. Às 18h30 nós vamos começar o desfile, com a presença do Clube de Desbravadores da Igreja, em segundo lugar, logo após a Polícia Militar. Eles colocavam sempre a gente lá por último. A última vez que eu desfilei com eles lá, nós saímos 1h da manhã, gente, com crianças, aventureiros, todo mundo, família. E esse ano, graças a Deus, nós conseguimos aí esse acordo e vamos desfilar em segundo lugar. E aqui também acredito que vai ser à noite.
É isso. A Rafinha lá foi lá, pleiteou lá junto à Secretaria de Educação, lutou, brigou, ameaçou processar, sabe? E aí deu certo, né, Rafinha? Vai ser à noite. A gente, de certa forma, fica um pouco triste, porque nós queríamos trazer a nossa fanfarra, né? Nós temos uma fanfarra agora no distrito, queríamos trazer ela para ajudar, né? Para mostrar mais a força da igreja. Mas quem sabe numa próxima oportunidade, onde não, os horários não batem, a gente pode combinar para dar certo. Quem sabe o ano que vem, né? Parece que vai dar certo para Barão. Mas enfim, irmãos, hoje é uma bela homenagem para os papais. Eu ganhei ali a minha gravata adesiva e a minha meia. Rapaz, agradar homem é simples demais, né? Pensa uma coisa fácil, é agradar homem. Quer agradar um pastor, dê um livro para ele. Quer agradar o pastor, dê uma caixa de ferramenta também para ele. Eu não preciso muito para ser feliz, não, irmãos. O homem ele não precisa de muito para ser feliz. Uma gravata, um cinto, uma meia. A gravata do pastor aqui como está bonita, ó. É a nova gravata da mordomia para o líder e para o pastor, né? O líder de mordomia e para o pastor. A Bel disse que é a gravata da festa junina, mas ficou bem diferente, ficou bonita. E aí nós temos aí para outubro, nossa integração da Suma vai ser em outubro, irmãos. Em outubro, lá final de outubro, e no final de semana seguinte, nossa integração distrital. Bora se organizar para fazermos aqui esse ano, nossa integração distrital, arrumar uma escola aí grande. Eu só faço lá, só lá. Vamos trazer para cá também os irmãos, tá bom? Já desde já eu faço aí o desafio, lanço o desafio da Igreja Central aqui, abraçar causa, nós trazemos para cá. Já foi feito algumas vezes aqui, já soube, mas vamos trazer terceiro ano, não se sabe se ano que vem as coisas podem mudar, pode mudar ou não, nós não sabemos, mas vamos fazer esse ano aqui. E depois teremos no final de novembro, não, no dia 22, 21, 22, a nossa quadrinal. Ali, mais uma vez, os irmãos irão ter o poder de votar ali os nossos líderes para a Associação Sumarense para os próximos 4 anos. Depois da homenagem que foi feita, a Deuri até perguntou se eu iria pregar o Sermão dos Pais. Eu disse, Deuri, amanhã. Amanhã prega o Sermão dos Pais. Quem for pregar amanhã, prega o Sermão dos Pais. Hoje eu vou pregar sobre o programa que o campo nos orientou a pregar. A mordomia. Sempre um sábado no mês é dedicado para a mordomia. Nós precisamos nos lembrar, né? Não é cobrar, mas nos lembrar que nós somos constantemente mordomos de Deus. Nós somos seus administradores. Deus, como nós bem enfatizamos na lição, Deus ele é dono de tudo. Ele é o Criador, ele é o mantenedor, ele é dono da prata e do ouro, mas nós temos a responsabilidade que ele colocou em nossas mãos de administrar os recursos e com muito amor e carinho ele coloca para nós fazermos assim. Bom, então abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1, verso 26 ao 28. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso bom Pai, nós louvamos o teu nome por termos o privilégio de estudarmos sobre o teu amor através da palavra inspirada, a Bíblia Sagrada.
O mesmo Espírito que inspirou os profetas, os patriarcas, os discípulos a escreverem esta palavra, possa estar conosco, nos orientando para entendermos nesse momento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A mordomia cristã, irmãos, é reconhecer-se como despenseiro de Deus, responsável por administrar não só os recursos financeiros, mas o tempo, administrar o seu talento e as oportunidades que Deus, que Ele confia a cada um de nós, de modo que reflita a vontade de Deus, a soberania de Deus através do nosso testemunho, de modo que reflita os propósitos de Deus para a proclamação do Evangelho aqui na terra. Isso é ser mordomo de Deus. E como o texto que nós acabamos de ler aqui, Deus nos confiou o que, irmãos? A terra e tudo o que nela há, né? Os animais, suas criaturas, para nós administrarmos com sabedoria. Não só com sabedoria, mas também com cuidado. Eu lembro-me que uma vez eu estava lendo aquele livro, não sei quem aqui já leu, mas já foi o livro do Ano dos Desbravadores uma vez. É a história da minha avó, da vovozinha, coisa assim. É a neta de Ellen White contando sobre a história da avó dela. E ela traz um relato em que Ellen White, nas suas viagens missionárias, pregando o Evangelho, ela encontrou um ser humano numa carroça, puxada por uma égua. E aquela carroça estava bem acima do peso, estava sobrecarregada. E agora Ellen White para aquela carroça, nunca tinha visto aquele homem, agora ela descasca para cima dele. Senhor, não está vendo o que você está causando a esse animal, pobre animal? O que você está fazendo é maus tratos e Deus vai cobrar de você. Faça-me o favor, desça, descarregue a carroça, deve só metade, volte para buscar a outra metade. E assim o homem fez. Nós precisamos ter um cuidado com as coisas de Deus. Quando nós somos bons administradores daquilo que Deus confiou a cada um de nós, Deus faz uma promessa para nós. Lá em Malaquias 3,10 tem uma parte do verso que nós não vamos ler, mas lá em Malaquias diz que a promessa do Senhor é de abrir as janelas do céu em resposta à fidelidade que nós temos a Ele. Quando nós somos cuidadosos com os talentos, com os dons que Deus nos colocou em nossas mãos, as janelas do céu é uma promessa de Deus a cada um de nós. Elas serão abertas em bênçãos sem medidas, quando nós decidimos a qualquer custo sermos fiéis a Deus. E nós temos que tirar da nossa mente, que foi, de certa forma, enraizado aí, de uma maneira errada, que quando nós vamos falar de mordomia, nós estamos falando somente de recurso financeiro, e não é só isso, também está incluso, mas não é, inclui o talento, inclui o teu tempo, inclui o teu templo como Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Não é só recursos financeiros, faz parte também da mordomia cristã. E aí, quando alguns pastores ou irmãos mesmo vão pregar lá vai falar sobre dinheiro novamente na igreja, irmãos, vou trazer aqui uma observação que foi feita lá na conferência geral, em relação à fidelidade, sim, nos recursos financeiros. Irmãos, isso é muito sério. Não é que a igreja quer ficar rica e quer que você seja dizimista para enriquecer a igreja e ter mais dinheiro para pagar obreiros. Não, não é isso. Porque ela é um princípio. A fidelidade a Deus é um princípio. E houve algumas alterações, pequenas, mas teve alguns ajustes que foram feitos agora na última conferência, lá em St. Louis, nos Estados Unidos. Por exemplo, já vou adiantar para os irmãos aqui uma. Na nova edição já vai vir já no manual, em que havia uma orientação em que os líderes não pegassem cargos, mas se pegassem, o pastor orientasse, a igreja confiou a você essa responsabilidade, e a sua vida financeira não é um livro aberto, somente o tesoureiro e o pastor tem acesso ao sistema.
paz. Somente o pastor tesoureiro tem acesso ao sistema, porque o tesoureiro recebe as tuas remessas. Mas, a partir de agora, irmãos, aquele irmão que não é dizimista, não é ofertante, ele não vai mais poder assumir cargos na igreja. E é o certo, porque é um princípio. Há uma incoerência muito grande. Eu vim aqui falar sobre mordomia, sendo que eu mesmo não sou mordomo. É uma incoerência muito grande. Então houve essa alteração. Então, quando nós somos fiéis, mas Deus faz uma promessa: se você for fiel aos cuidados que eu coloquei em tuas mãos, as janelas do céu serão abertas. E nós temos inúmeros exemplos de pessoas que são fiéis a Deus e que Deus nunca deixou faltar nada em sua vida. Às vezes passamos por dificuldade, mas Davi disse: olha, eu fui novo, estou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30, nós temos a parábola dos talentos. Nós somos responsabilizados pelo uso fiel dos recursos recebidos da mão de Deus. Você vai prestar conta daquilo que Deus colocou em suas mãos para ser cuidado. E como nós temos cuidado desses recursos? Como nós temos desenvolvido os nossos talentos para a obra do Senhor? Como nós temos cuidado do nosso templo como morada do Espírito Santo? Como nós temos cuidado do nosso tempo, da nossa comunhão com Deus diariamente? Na lição nós comentamos, olha, a questão da fé, que o povo de Israel estava constantemente testemunhas oculares dos milagres de Deus, e mesmo assim murmuravam, mesmo assim questionavam Deus, mas estavam com a presença visível de Deus no meio do povo. Nós não temos Deus visível em nosso meio, mas nós sentimos a presença dele aqui. E como tal, nós precisamos acreditar que ele está no controle de tudo e que ele nos responsabiliza por aquilo que ele colocou em nossas mãos, e nós prestaremos conta. A Bíblia diz: sejam coisas boas ou ruins, nós vamos prestar conta de tudo. E aí, quando o Senhor nos perguntar: o que fizeste com o que eu te dei, com o que eu coloquei nas tuas mãos, o que cada um de nós vai poder responder para Deus? Será que vamos ouvir aquelas palavras: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito, eu te colocarei? Ou aquelas palavras amargas, ruins, do servo infiel? Que possamos responder com sabedoria, palavras de anos daqui, bom Deus. Os talentos, os dons, os recursos, o templo e o tempo que o Senhor Deus eu usei com sabedoria para a proclamação do Evangelho, para ajudar a igreja, para me ajudar, porque quando Deus coloca responsabilidades em nossas mãos, o principal a ser ajudado é a minha pessoa. A primeira pessoa a ser ajudado sou eu mesmo. E quando nós usamos a mordomia com sabedoria, ela desenvolve um caráter altruísta. Os recursos não são apenas financeiros, irmãos. O uso fiel do nosso tempo, nossos dons espirituais, saúde, reflete nossa entrega total ao Senhor. Mordomia, sabe o que é? É vencer o egoísmo. É regozijar-se nas bênçãos que resultam da própria fidelidade. É muito bom, irmãos, nós podemos testemunhar da fidelidade a Deus. É muito bom nós ouvirmos comentários sobre irmãos que demonstram fiéis ou demonstram fidelidade a Deus no seu proceder.
Ellen White, ela traz alguns comentários. No livro Conselhos sobre Mordomia, inúmeros comentários. Ellen White, ela adverte os cristãos que os cristãos devem evitar uma vida centrada em interesses egoístas e bens pessoais que enfraqueçam a igreja e limitam o alcance do evangelho. Ela faz uma dura advertência contra cristãos e, como nós colocamos aqui, eles olham apenas no horizonte, não olham no vertical. A sua fé está pautada no horizontal ou no vertical? No horizontal são bens seculares, são os bens do mundo, são casas, são carros, são seus negócios. E aí eu vejo, irmãos, olha, quais têm sido as nossas prioridades. Eu estava ali em pé agora há pouco, pensando, Senhor, se for da tua vontade eu estiver aqui ano que vem, vamos mudar esses bancos, em nome de Jesus. Quando nós terminarmos a dívida, de pagar essa dívida, esse compromisso do ar, vamos trabalhar para nós termos um banco mais confortável na tua igreja, onde nós possamos vir aqui fazer os 10 dias de oração, as 10 horas de jejum, num templo mais agradável do que já está. Onde, se possível, os nossos velhinhos possam dormir com mais conforto. Deus não se zanga, não. Qual é o pai que se zanga quando seu filho dorme no colo? Tem algum pai que fica irritado quando seu filho deita no seu colo e dorme? Não tem. Então nós vamos vamos priorizar a obra do Senhor. Como é bom ter um templo agradável. E muitas vezes, quando o egoísmo está enraizado no meu coração, a casa de Deus, os eventos de Deus ficam em último lugar. Eu vou se der. Se der tempo. Aqui, graças a Deus, não aconteceu, irmãos. Mas teve outras igrejas que eu estou pregando aqui, aí irmão está chegando. De verdade, irmãos. Não está administrando o tempo. Pastor, porque o sábado é o único dia que eu consigo acordar um pouco mais tarde. Filho de Deus. O sábado era o único dia que você deveria acordar mais cedo que os outros dias. Chegar cedo na casa de Deus. Eu até saí de casa cedo para chegar aqui, mas eu peguei um trânsito tão grande de carreta subindo, irmão, a 5 km por hora, eu não arrisquei ultrapassar, não. Não, deixa eu me atrasar que eu chego com vida. Mas nós não podemos, irmãos, fixar os nossos pensamentos em coisas seculares, na horizontal. Nós precisamos priorizar Deus. Aí as pessoas, pastor, eu não fui para a igreja hoje porque eu estou com dor de cabeça. Eu pergunto no meu íntimo, às vezes quando eu tenho um pouco mais de intimidade com aquele irmão, pergunta, irmão, a dor de cabeça te tira do teu trabalho no meio da semana também? E por que ela te tira só da igreja? Sabe, são pequenas prioridades que vão acontecendo na tua vida constantemente, que você não percebe que está deixando Deus em segundo plano. São detalhes que nós precisamos atentar. É só uma vez que eu vou ali, pastor, fazer essa viagem no sábado. Porque só é uma vez, Deus não vai levar em consideração. Deus leva em consideração. Deus é o Deus dos detalhes. Deus leva, sim, em consideração a quebra de seus princípios. Ellen White, no Conselho sobre Mordomia, página 34, diz: a falta de abnegação em seus professos seguidores, Deus considera como negação do nome de cristão. Você entendeu aí a advertência? Vou repetir. A falta de abnegação em seus professos seguidores, Deus considera como negação do nome de cristão. Conselho sobre Mordomia, página 34. Deus considera como não cristãos, daqueles que não têm prioridade, que não têm responsabilidade, que negligenciam
o compromisso com a obra de Deus. E ela continua aqui. A maioria almeja fazer para si um nome no mundo. Limitam seu poder de ajudar e estabelecer o reino de Deus. Tem pessoas, irmãos, quando fazem isso, priorizam só o dízimo. Ah, já estou fazendo a minha parte, tá bom. Não, irmãos, Deus não aceita um dízimo quando ele é dado com egoísmo. Pode ficar para você. Falo sem medo nenhum de ser repreendido. Fique para você, porque Deus não aceita uma adoração quando ela não é feita com o coração alegre, com o coração agradecido. Tem pessoas que interpretam de maneira errada o devolver os dízimos e as ofertas. Acham que é uma barganha com Deus. Ah, eu vou devolver agora e Deus vai me abençoar. Não, querido. Deus, se você está devolvendo, é porque Deus já te abençoou. Entenda isso. A irmã Ellen White, ela exorta o povo de Deus a desprender-se da cobiça material. Tem gente que almeja status. Irmãos, cuidado com o que você almeja desse mundo. A Bel, se vocês têm o número dela agendado, ela costuma postar, né, os eventos que o distrito faz, principalmente no que diz respeito ao Ministério da Mulher e Ministério da Criança. E nós somos falhos. E numa certa ocasião, ela deixou de postar ali a foto de uma igreja. E a pessoa foi lá no PV dela brigar, porque ela não repostou a foto da igreja dela. As crianças do evento ela tinha feito também. Foi tirar satisfação mesmo. E disse, não precisa repostar mais não adianta mais não. Alguns podem até pensar quem já foi. Mas não vão saber que eu não vou contar. Viu? Cuidado, irmãos. Tinha um lema que eu não gostava muito da faculdade, em relação à comportagem. Eu nunca levei isso para o coração, eu entendi que aquilo era apenas umas palavras mal colocadas ou malditas, né? Pelo líder da comportagem. Ei, se você não é visto, você não é lembrado. Eu falei para ele, amigo, eu não preciso ser visto para ser lembrado. Eu não sei qual vai ser o presidente que vai estar lá no dia em que eu for chamado. Eu só sei que Deus vai usar aquele presidente para fazer o meu chamado. Eu não preciso ser lembrado, ser visto pelo homem. Deus está vendo o meu trabalho. E aí, até tanto que eu comecei a faculdade com um presidente, e terminei com outro. E o presidente que estava antes, quando eu fui, ele disse que ia me chamar. Mas não chamou, quem me chamou foi o que estava na atualidade. Por isso, confie em Deus, seja fiel. Eu confiei em Deus o tempo todo no meu seminário. E Deus sempre esteve me honrando naquele período. E não deixou de me honrar. Deus tem cuidado da minha família, a despeito das dificuldades que nós enfrentamos recentemente na saúde, principalmente na saúde. Deus está cuidando, Deus está conduzindo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Tem pessoas que duvidam desse texto. Tem pessoas que têm receio de provar Deus. A Bíblia é enfática em dizer, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e deixa Deus conduzir o resto. Ellen White continua no Conselho sobre Mordomia, olha, para muitos, as coisas deste mundo empanam a visão gloriosa do eterno peso de glória que aguarda os santos do Altíssimo. Ou seja, para muitos, as coisas desse mundo que são passageiras, que são supérfluas, elas levantam a parede e impedem você, pelos olhos da fé, de avistar o que Deus preparou para a glória futura daqueles que acreditaram até o fim. Olha, a maioria almeja fazer para si um nome no mundo, querendo ser visto, querendo ter o seu nome de destaque nos vídeos aí dos famosos influencers digital. Olha, meu nome foi citado, Neymar lembrou de mim. Fulano lembrou de mim ali, o Ayrton Kine, não, é o pastor da igreja.
Vamos botar um famoso aí, um Bill Gates da vida, um Elon Musk. Quem é Virgínia, irmã? É isso que o povo quer, isso é ter sucesso para o mundo, é ter seu nome, é almejar prazeres passageiros e momentâneos. Mas um verdadeiro mordomo de Deus, um verdadeiro cristão, irmãos, ele quer ter o seu nome, sabe aonde? No livro da vida do Cordeiro. E ela continua, olha, limitam seu poder de ajudar. Oh, perdão, já ali. Continua. Ela fala: empregue as energias do corpo, espírito e alma no serviço que Deus ou que Ele espera. Nós estamos próximos da Campal. O que eu espero da igreja? Que a igreja se una para nós fazermos ali um belo evento. Não para fazer o nome do pastor, não quero isso, mas para que o nome de Deus ali seja exaltado, que nós façamos ali um verdadeiro culto de adoração. E esse ano, irmãos, nós temos um objetivo. Nós estamos aí celebrando os 20 anos, né? Nosso campo, propósito, legado e missão. E eu vou precisar da ajuda de vocês, porque nós queremos ali homenagear aqueles que já deram a sua vida pelo Evangelho, aqueles que foram pioneiros aqui no distrito, na cidade. Nós queremos mostrar que o Evangelho, ele tem sim a sua recompensa final, para aqueles que estão vivos e para aqueles que já dormiram, que é a coroa que nós mais almejamos da vida eterna. Amém, irmãos? Sabe, Ellen White, ela faz um alerta. Ela alerta que o inimigo trabalha para deixar-nos absorvidos por bens passageiros. O mundo corre em busca de sucesso. O mundo, nós não devemos seguir o mundo. Nós andamos na contramão do mundo. Nós andamos na contramão do mundo. Nós precisamos fixar os nossos pensamentos, a nossa mente no vertical. Nós precisamos almejar um céu. Nós precisamos almejar uma coroa. Não uma coroa passageira aqui deste mundo, mas uma coroa de glória. Irmãos, e por fim, nós como mordomos temos aqui 4 passos para tentarmos nos manter cada dia trilhando um caminho que é cheio de obstáculos, nós sabemos, cheio de dificuldades, cheio de problemas. Me diz aqui, tem alguém que não tem problema aqui, irmãos? Não tem, não. Todos temos problemas. Mas sabe qual é a diferença do mundo e do povo que professa ser chamado pelo nome de Cristo? É que nós temos Cristo. E é uma grande diferença. Que nós vamos passar por problemas, mas Cristo vai nos ajudar a vencê-los. E o primeiro é: reconheça que tudo pertence a Deus. Tempo, talento, finanças e o seu tempo. Tudo pertence a Deus. Ageu 2,8 fala que ele é dono da prata e do ouro. Salmo 124 fala que ele é o criador e que ele é o mantenedor. Então reconheça que tudo pertence a Deus, que nós somos seus administradores. Segundo, consagre os seus recursos no serviço fiel ao Senhor, lembrando-se da parábola dos talentos. Lembre-se sempre dessa parábola, em que Deus confiou a cada um de nós os nossos talentos. Terceiro, irmãos, vença algo chamado egoísmo. Vença o egoísmo. Não tire da sua mente, tire do seu coração o desejo de ter mais e mais e mais. Enquanto a igreja de Deus definha, enquanto a obra de Deus ficar para trás, em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Se tem um pastor que gosta de construção, irmãos, é eu. Eu gosto de ver a igreja de Deus andando, sabe, construir.
Mas eu sou aquele pastor que não posso fazer sozinho. Quando eu vejo a igreja estar empenhada, estar junta para fazer a obra andar, aí, irmãos, pode ter certeza que vocês vão ter uma força muito grande vindo da minha parte, que eu ajudo. Vocês sabem que eu ajudo. Eu não meço esforços para ajudar a igreja, mas eu tenho que ver a reciprocidade de vocês. Eu sou o líder, eu tenho o direito de incentivar vocês, de admoestar vocês, mas eu preciso o retorno de vocês. Nós precisamos nos unir. Então vença o egoísmo, abandone aquilo que está te afastando de Deus. E por último, permaneça fiel, mesmo em momentos difíceis. Tem gente que chega para mim, pastor, esse mês não vou poder devolver o dízimo. Por que você está falando para mim, irmão? Você acha que eu vou resolver isso? Não vou resolver. Eu não vou dizer para você, tá bom, tudo bem, irmão, no próximo mês você devolva. Não, porque está errado. Quem é que tem vida fácil aqui? Fale com Deus. O que eu vou lhe mostrar é a confiança que nós temos que ter em Deus através do estudo da sua Bíblia. Aí vou mostrar os textos, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, depois as outras coisas serão acrescentadas. Eu vou mostrar o texto de Davi, olha, Davi dizendo, eu fui novo, hoje estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Evangelismo 2021, já contei isso, mas vou relembrar para vocês, Bacabal, inclusive agora revi os irmãos lá no congresso que eu fui levar as mulheres. Eu vi lá a irmã visitando, eu pregando às noites, e durante o dia visitando, visitei essa mulher, ela trabalhava na padaria, e ela disse, pastor, eu quero aceitar, eu quero me batizar, mas eu tenho esse emprego, a minha família, meu esposo estava desempregado, depende de mim, desse salário, e lá eles não me dão um sábado. Pastor, posso me batizar? E aí eu vou trabalhando e depois eu negocio com eles. Não. Deus não negocia a princípio. Eu disse, eu só te batizo se você der um passo de fé. Pastor, e se eles me despedirem, o que vai acontecer? Você já conversou com eles? Não conversei. Mas converse. Muito dos nossos problemas se resolve na conversa. Ela foi. E aí, sabe qual foi a resposta deles? Não. Você tem que trabalhar no sábado ou você vai ser demitida. Ela voltou para mim, pastor, e agora o que eu faço? Eu te proponho o que a Bíblia propõe, a salvação em Cristo. Se você realmente está sendo fiel no teu desejo de se entregar a Deus, eu te falo o seguinte, eles não vão te demitir. Se você for uma boa funcionária, um funcionário exemplar, e quer fazer o que é certo, principalmente perante Deus, o homem não tem poder sobre Deus. Mas, pastor, eu vou então pedir demissão e eu vou me batizar. Tudo bem. Ela foi. Eles disseram, você vai continuar mesmo com essa decisão de se batizar e não vir mais trabalhar no sábado? Não querer mais trabalhar, você vai ser demitida. É isso mesmo? Sim, é isso. Eu tomei a minha decisão já. Eu não volto atrás. Pois tá bom. Então, a partir do próximo final de semana, você pode ter o seu sábado. E você vai trabalhar no domingo. Ela não foi demitida. O que falta muitas vezes em nós é confiança. Em ser fiéis a Deus. A falta de confiança tem derrubado inúmeras pessoas. Pastor, esse mês apertou. Esse mês apertou, que eu não tenho o que fazer, eu vou ter que usar o dízimo. Não, irmãos. Não corra esse perigo. Não corra esse perigo. Não seja negligente. Por que a parte que tem que ser lesada é Deus? Porque tem que ser a parte de Deus. A pessoa só pensa em mexer naquilo que é de Deus. O primeiro que vem à mente é o de Deus. Ah, eu vou fazer um concurso. E é no domingo a prova. Por que eu tenho que viajar no sábado? Não que é de Deus. Não.
Deus tem que ser prioridade, irmãos. Mesmo em momentos difíceis, permaneça fiel. Mantenha-se observando a fidelidade a Deus, e Deus honra. Deus honra, independentemente da circunstância, a nossa fidelidade. E nós temos inúmeros exemplos. Eu mesmo sou um exemplo, irmãos. Eu estava trabalhando na Vale quando eu decidi retornar para Deus. Eu trocava turno. Eram 4 turnos, eu trocava turno. Foram os piores 5 anos da minha vida, longe dos caminhos do Senhor, trocando turno dia e noite, noite e dia. E aí, quando eu decidi voltar para Deus, eu estava trabalhando na Vale ainda. Eu cheguei para o meu supervisor e disse: olha, eu preciso do sábado. E eles disseram: não, nós não negociamos, e a Vale é uma multinacional, tanto faz um para ela ou não iria fazer diferença. Mas eu decidi ser fiel. Eu fui mandado embora da Vale. Mas eu não me arrependo, porque em todas as circunstâncias, Deus cuidou de mim. Deus nunca deixou faltar nada, irmãos, da minha vida. Nunca. Desde quando eu decidi ser fiel a Ele, em todos os detalhes, Deus tem me honrado. Seja no meu tempo, no meu templo, no meu talento. Não são muitos, mas são todos dedicados para Deus. A primeira coisa que eu faço quando recebo meu salário é a oferta. O dízimo já vem descontado. Eu autorizei descontar meu dízimo já. Já chega no meu extrato automático, não serve em mim. Ora outra, eu estou abençoando uma igreja com uma oferta. Uma certa tesoureira aí até ficou espantada com a oferta que eu dei. Não é porque eu sou abençoado. Eu dou com alegria, sabe? Meu maior prazer é servir a Deus. Eu não meço esforço. Eu me senti tão mal uma vez que eu disse um não para um pastor. 2015, pastor, na sexta-feira à noite, e era quase 10 horas da noite, pediu para eu pregar numa igreja. Pastor, eu não posso, hoje não. Era no sábado seguinte, eu disse: não. Lá para cá, sempre que Deus me chama, eu nunca digo não, sempre sim. Eu não vejo para as dificuldades, para o tamanho do problema, eu olho para a solução dele, que é Cristo. Faça o mesmo, tente fazer o mesmo. Possamos viver, irmãos, como verdadeiros mordomos conscientes, regozijando-se nas bênçãos que Deus constantemente tem derramado. Nós não vamos devolver ou vamos usar o nosso dom, o nosso talento para ser abençoado. Nós já fazemos isso porque nós já fomos abençoados. Confie em Deus, confie na sua missão e seja cuidadoso com os recursos que Deus, com os talentos que Deus colocou em nossas mãos. Deus um dia irá pedir contas do que nós fizemos com os talentos que Ele colocou em nossas mãos. E o que você está acumulando? Tesouros na terra? Tesouros horizontais? Ou tesouros verticais? É uma decisão que você deve tomar todos os dias. É um alerta que nós precisamos fazer todos os dias, em que Deus não pode ser em segundo plano, Deus deve ser primeiro plano. Deus deve ser prioridade em nossas vidas. Independentemente das circunstâncias, independentemente dos problemas, das dificuldades, Deus deve ser sempre prioridade. Deus em primeiro lugar, e depois as outras coisas. Se você fizer dessa maneira, você pode ter certeza, por mais que as circunstâncias possam ser adversas, Deus há de prover os meios para você passar por aqueles momentos. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, e que a cada dia possamos sermos homens e mulheres fiéis, com os recursos, com os talentos, com os dons que Deus colocou em nossas mãos. Eu convido a todos a ficarem em pé para novamente nós cantarmos o hino 314. Se ele não for o